Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã e também à noite, das 7h30 às 8h30 da noite. Pode nos assistir nos canais 19 e 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e ainda na internet, rtv.net.br ou na nossa live no Facebook. Antes de mais nada, antes de começar, eu queria lembrar você que pior do que não mudar é não tentar. E quando a gente está tentando, a gente está mais uma vez criando aquela expectativa, está buscando uma mudança, a gente pelo menos está no processo. E lá no final, lá na frente, a gente vai conseguir, a mudança que a gente precisa. Mas quando a gente desiste, acha tudo muito difícil, acha que não vai dar certo, isso é muito pior, porque a gente para esse processo. Então hoje eu queria convidar você a continuar tentando a mudança que você espera, a mudança que você almeja, porque pelo menos no processo você já está evoluindo. Vamos pensar nisso juntos? Um ótimo dia para todos nós. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana aqui da região. Vamos falar um pouquinho sobre inovação, sobre tecnologia, sobre como é que está essa educação nos dias de hoje. E para isso a gente vai falar sobre o co-learning na SATIC. E eu recebo aqui a Amabile Nunes Freitas, ela que é assistente administrativa. Amabile, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Carol, bom dia a todos. Também está conosco o Gustavo dos Santos de Luca. Gustavo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol, bom dia a todo mundo. Para a gente começar, eu queria que vocês me ajudassem a explicar o que é o co-learning lá na SATIC. Então, o co-learning ele é uma incubadora aberta e a gente tem um propósito um pouco diferente, porque mais do que ceder um espaço, a gente quer estar junto com a startup, a gente quer suportar eles a tomar as decisões mais sensíveis que eles têm no negócio. Então, a gente, para atingir essa meta, a gente faz acompanhamento com eles e a gente oferece as mentorias, Então, você tem uma decisão na área jurídica, nós vamos buscar um suporte jurídico para te ajudar a tomar a decisão. Se tem uma dúvida contábil, a gente vai buscar um suporte na área contábil para te ajudar a tomar essa decisão, para você ir sempre para um caminho mais assertivo, Essa questão desse modelo de incubadora, ele não é novo, É uma coisa que a gente já ouve há bastante tempo. Aqui na região sempre se falava, uma incubadora de Criciúma, tem uma incubadora na prefeitura e tal. Mas hoje ele tem um modelo um pouquinho diferente, Gustavo? Porque também o mundo mudou, as empresas se modificaram. É uma incubadora ainda mais com uma cara nova aí, Então, o movimento de incubadora já existe há um bom tempo, a gente já tem N iniciativas no mundo todo para esse, só que o mundo dos últimos 10 anos para cá, a gente mudou bastante, Começou lá em 2007, com o advento do smartphone, o mundo começou a mudar, as empresas de base tecnológica começaram a surgir de maneira exponencial. Então, hoje as incubadoras, elas entregam muito mais do que um espaço físico, vamos dizer assim. E a proposta do nosso co-learning lá da SATIC é isso, é a gente não simplesmente entregar um espaço físico em que tu vai ter uma mesa e uma cadeira para trabalho, não é essa a proposta. A proposta que a gente entrega é algum tipo de aprendizado em conjunto, por isso o co-learning, aprendizado colaborativo. Não é um escritório compartilhado, A gente costuma brincar lá que não é as pessoas utilizando fones de ouvido nos seus computadores, a proposta é que o pessoal ele interage e troque a informação. E muita gente às vezes pergunta para mim, mas para que eu vou estar numa incubadora? Por que eu não vou estar na garagem de casa? Eu tive uma ideia, estou desenvolvendo a minha ideia, por que eu não vou estar na garagem de casa e vou estar lá no co-learning? Por quê? Porque lá a gente tem uma interação, existe uma interação entre as empresas que estão lá e essa interação gera um pouco de competição. Então, a pessoa que está vendendo mais vai querer, o outro que está vendendo menos vai querer vender daquela mesma forma. E essa competição é bastante saudável, assim. E a proposta de valor que a gente entrega na nossa incubadora, tentando mudar um pouco esse contexto de só simplesmente espaço físico para trabalho, é a gente entregar algumas ferramentas, é instrumentalizar a empresa que está em fase inicial para que ela possa errar menos. É o que a gente busca, assim, a gente consegue ajudar ela a pegar os atalhos para ela não errar da forma como, estando sozinha, ela poderia errar. Então, a gente pega negócios que já saíram de uma fase de validação, que realmente existe um mercado, ela já está começando a ter as primeiras vendas, ou eventualmente ela já está começando a ter os primeiros clientes, mas ela ainda precisa de algum tipo de suporte. Normalmente, o dono da ideia, ou aquele empreendedor, ele tem a ideia de fazer alguma coisa, mas ele não sabe como
montar a questão jurídica da empresa, ele não sabe que tipo de imposto que ele tem que pagar, ele não tem acesso, às vezes, a uma mão de obra qualificada, que é um outro diferencial que a gente entrega no nosso Colearn, porque a gente consegue entregar um aluno que está na graduação, um acesso a esse aluno para ele trocar algum tipo de informação. Eu preciso elaborar uma campanha de marketing para minha empresa, como é que eu faço isso? A gente entrega uma mentoria a respeito disso e entrega, talvez, o aluno para trabalhar em conjunto com aquela empresa, startup, para poder dar os próximos passos, né? Então, a proposta do Colearn da SATIC não é simplesmente o espaço físico para te trabalhar. A gente quer que as empresas que estejam lá, elas acessem aos outros recursos que a gente tem na instituição. Essa é a proposta. O que é muito importante mesmo nesse início, né, Amábile? Porque às vezes a pessoa tem uma ideia legal, até tem um mercado para aquilo, mas como você falou, né, Gustavo, ela vai ter que fazer tudo e ela não sabe, Sim. ela não está preparada para fazer tudo aquilo, né? Às vezes ela tem uma ideia e sabe produzir aquilo e vender aquilo, e o resto, né? Tem muita coisa envolvida. Sim, tem muitas, principalmente na parte contábil, a gente está percebendo bastante o déficit do pessoal nessa área. E não é a falta de informação mesmo. Eles têm a vontade de fazer, mas eles não sabem qual o caminho tomar. Então, a gente está percebendo assim, que eles têm bastante dificuldades assim, nas áreas de marketing. Como que eu faço para divulgar melhor a minha marca, para passar a real mensagem que eu quero da minha marca, né? Então, a gente está tentando dar todo esse suporte para eles, para que eles consigam construir a empresa e para que todos consigam crescer juntos, né? Que às vezes essa questão do exemplo do marketing ali para um graduando da SATIC, aquilo é muito simples, né? Não, isso é fácil, mas para aquela pessoa, para aquele empreendedor é algo muito complexo, né? A gente tem, o empreendedor normalmente ele é um idealizador e um sonhador, né? Então ele está ali, ele teve a ideia, ele começou a desenvolver a ideia, às vezes sem muito instrumental, ele está fazendo, né? Porque o que a gente costuma dizer, o empreendedor é aquele que faz realmente acontecer, né? A gente costuma brincar lá também que, o que tu faz na tua startup? Não, eu sou qualquer coisa. Então, o que tu precisar de mim? O que tu faz? Não, eu sou desde assistente administrativo, telefonista, comercial, marketing, tudo o que precisar fazer, eles acabam fazendo. Mas como a gente melhorar esse processo? Como fazer, acelerar, né? É o que a gente quer, a gente consegue... A proposta do Colearn da SATIC é acelerar esse processo com o menos erro possível. A gente costuma dizer no contexto de startup, se for para errar, que tu erre logo, para tu aprender com o erro e mudar, o pivotar que a gente chama. Então, a startup ela está começando, ela se deparou com um problema, e agora, o que eu faço? Não, dessa forma comercial não está. E às vezes ela precisa de uma instrução. Meu negócio é B2B, ou é consumidor final, eu vendo para empresas, como é que eu vendo? Como é que é a linguagem? Então, a gente faz esse tipo de trabalho com eles, a gente ajuda nesse tipo de trabalho com eles, para conseguir fazer com que não somente ele erre menos, mas talvez ele pegue os atalhos de alguém que já teve essa experiência. Então, a gente traz normalmente alguém de mercado para falar com eles, para trocar ideia, para dizer assim, não vai por aqui porque eu já fiz isso e não deu certo. A experiência ainda conta muito, né? Então, a gente faz esse tipo de interação com a... Hoje, a gente está com 6 empresas incubadas, a gente está num processo, faz 60 dias que a gente inaugurou, então... Nossa, e já tem 6? A gente tem 6 empresas incubadas. Que legal. Acredito que a gente está com mais 3 já no funil de vendas para avaliação, para entrar na nossa proposta de Colearn. Existe uma avaliação desse processo, não é? Eu ia perguntar quem é essa empresa, né, que está lá dentro. Como é que chega esse empresário, esse empreendedor e, eu quero participar disso? Então, no contexto que a gente atua, hoje as empresas acabam sendo ou de ex-alunos nossos, ou o pessoal que está vindo, que está entendendo que a SATIC está com essa proposta de inovação e está entendendo que a proposta de valor que a SATIC está entregando está atraente. Hoje a gente tem empresas de base tecnológica, a gente tem uma empresa, por exemplo, que se chama Adubo, que ela recolhe o lixo orgânico das pessoas e entrega um mimo em contrapartida, então para as pessoas não descartar o lixo orgânico, o lixo comum, e ela faz adubo com isso, que está incubada lá conosco. Não é só base tecnológica, o pessoal pensa que sempre... o pessoal que vai para a incubadora é o pessoal que desenvolve aplicativo e site na internet. É o pessoal que faz uma coisa que a gente não entende, assim. Mais ou menos isso, E não é só isso, né? A gente tem uma outra empresa lá que é na área de nanotecnologia também, que desenvolve coisas na área de nanotecnologia. E claro, tem empresas também de base tecnológica pura, que é plataforma, que é site, que é aplicativo, que daí é para negócios, para a indústria metal mecânica, como a Prospect, a gente tem a própria Licenci, que é uma plataforma para gerenciamento de licenciamento ambiental. Então tem vários mercados diferentes, assim. Mas essas 6, elas são aqui de Criciúma, são da região? Então, a gente está com 5 incubadas daqui, a Fiber ela estava incubada em Florianópolis, ela optou por vir para cá.
Que legal. Então, ela veio para cá. A gente até está com um processo de análise agora. A gente teve três submissões de empresas de Florianópolis também para vir para cá. Então, é sinal de que a gente está chamando a atenção de alguma forma com uma proposta de valor diferente, assim. Com certeza. E, Amado, essa questão ali de que são empresas, às vezes, de ramos bem diferentes, mas tem coisas que são comuns, né? Na questão da contabilidade, na questão, às vezes, da jurídica mesmo. Tem coisas que não são, assim, muito diferentes de uma para outra. E aí é fácil também trabalhar com isso, né? É por isso que a gente proporciona para eles workshops em conjunto, né? Eu tô com uma dúvida de marketing, o outro também tá. Então, a gente fez um workshop de marketing para todos eles, para geralmente gerar as dúvidas, todos eles juntos, e depois atender eles individualmente. Porque ali, na troca de experiência, na troca de ideias e de informações, vão surgindo mais dúvidas, né? Então, é justamente trabalhar, às vezes surgiu coisas que eles nem sabiam que poderia acontecer, né? Então, a gente vai fazendo esses trabalhos também, não só individual, cada um na sua caixinha, né? Mas também colocar eles todos juntos para eles trocarem as experiências juntos também. Como é que é a questão do espaço físico, assim, né? Porque hoje esse modelo de escritórios compartilhados está mais comum, assim, né? Mas como é que é lá no Colearning na site? E é somente, assim, o setor administrativo daquela empresa que fica ali e tem, esse cantinho é de uma, esse é de outra. Como é que funciona isso? Nós temos 7 ilhas, cada uma com 4 lugares. E aí é de acordo com cada startup, né? A maioria ali tem em torno de 3, 4 ou 5 integrantes, mas que fica ali diariamente 1 ou 2, né? Os outros já têm outras atividades que exercem em outras empresas, né? Então, aí cada um escolhe, né, qual que vai ser a sua mesa, que daí tem o ponto de internet, todas têm os gaveteiros, enfim, daí cada um escolhe a sua. E geralmente eles dividem, né? Eles se divide a ilha com a adubo, por opção deles mesmo, a Prospect fica em outra ilha, a Colmeia fica em outra. O espaço físico são mesas compartilhadas, a proposta é essa. Então, tem salas de reuniões individuais, eventualmente tem que receber um cliente, alguma coisa assim. A gente oferta esse tipo de recurso também. Precisa receber alguém para fazer algum tipo de atividade. A gente tem um espaço para descanso, que a gente chama também, que é aquele espaço para te dar uma arejada depois do almoço. Né? Muito importante também, né? Que normalmente o pessoal de startup não tem muito tempo, mas eles têm uma hora que dá uma refletida, né? O tal do ócio criativo também é importante. Mas a proposta é que haja essa interação. Então, eventualmente, tem vezes que tu vai lá e não vai encontrar ninguém lá, porque, teoricamente, eles estão na rua vendendo, porque só o espaço físico, ficar lá dentro não resolve, né? Ninguém vende nada se ficar só lá dentro. Então, a gente também espera que eles saiam do espaço físico e irão para outros espaços para vender, para conversar com os clientes e assim por diante. Tem prazo, assim, para uma empresa ficar na incubadora? Né? Porque aquela empresa vai crescer, vai deixar de ser um bebezinho bem cuidado aqui, vai para uma nova etapa. Como é que funciona isso dentro do Colearning? Hoje ali o primeiro contrato ali a gente faz de 3 meses, que seria assim um período mais de experiência, de acompanhamento para ver como está o desenvolvimento da startup. Depois a gente pode renovar. Aí para um prazo máximo de 2 anos, né? Isso, então a gente faz o tal do experiência, é o trainee, né? A gente faz os 3 meses para ver se faz sentido para a própria instituição, porque não é qualquer tipo de negócio que a gente também consegue dar suporte. Claro que a gente quer, que a gente está sempre de braços abertos para receber qualquer tipo de empresa, mas às vezes ele faz uma coisa tão específica, que a gente não vai conseguir dar o suporte para ele. Claro, o cenário da região, a gente consegue atender todas as demandas, né? É isso que a gente espera. Então, ele fica 3 meses conosco para ver se faz sentido para nós e, principalmente, para ver se faz sentido para ele. Porque, assim, ser empreendedor tem que ter uma dedicação. Então, às vezes, assim, eu tive uma ideia, estou desenvolvendo ela, mas ele tem que desprender tempo para aquilo. E aí, esses 3 meses servem para a gente medir isso, né? E ajudar ele a aprender a medir, criar os KPIs, que a gente chama, os KPIs, para poder medir isso e ver como é que está a performance dele. Não, faz sentido para ele, faz sentido para nós. Aí sim, a gente trabalha num outro período e a gente faz um trabalho mensal de acompanhamento dessa atividade dele. Então, hoje todas estão como experiência ali ainda, pelo tempo que tem o Colearning, né? Isso. A gente está ainda num processo de análise de experiência, assim. Que legal. E tem espaço para mais empresas? Porque você falou, Gustavo, que já tem algumas empresas que submeteram ideias para vocês, mas tem mais espaço e vocês pensam em ampliar? Como é que funciona isso? O espaço que a gente tem hoje ainda suporta as startups que a gente tem lá. E ainda tem vagas para mais algumas, mas é tudo de acordo com a demanda, né? Conforme vindo a necessidade, com certeza, a gente pensa em ampliar, já temos outros projetos que estão vindo aí
que vai ampliar bastante. E vocês são em quantos trabalhando lá diretamente, assim? Diretamente, 8 horas por dia trabalhando para as atividades do Colearning é só a Amabile. Os outros, eles circundam, assim, até porque a gente criou, a SATIC estruturou um escritório de inovação, nessa proposta de inovação aberta que a gente diz, né? Não basta a gente criar um departamento de inovação dentro da instituição, a gente tem que permear. Bom, o Carol conhece a SATIC, sabe que a gente tem desde os pequenininhos até o mestrado, então como é que tu faz inovação em todos os níveis? Então a gente estruturou um escritório, hoje a gente tem 16 pessoas que participam da gestão de algumas iniciativas de inovação, uma delas é o Colearning. Então, a Amabile que está full time nessa demanda, porém a gente tem outras pessoas que estão lá diuturnamente trabalhando em atividades que permeiam essa iniciativa. Né? Cada um de uma área diferente ali do colégio, da faculdade, marketing, design, o coordenador do colégio, coordenador da faculdade. Então, a gente misturou bem todas as áreas, coordenador da computação. Tem o diretor também na instituição, participa desse escritório de inovação, até para ajudar nesse contexto. Né? Isso é uma outra demanda que a gente tem, assim, quando pensar nas empresas assim, como é que eu começo a gerar inovação? Tu tem que montar essa equipe tem que gerar inovação, não adianta, não basta tu fazer um departamento. Esse departamento interno fica lá dentro da caixinha deles tentando gerar inovação. Isso não funciona, o mundo já mostrou que isso não funciona. Tem que praticar a inovação aberta, que a gente chama. Mas será que a gente ainda não está com um conceito assim muito genérico de inovação? Que às vezes a gente fala em inovação, parece que a gente só pensa em tecnologia, né? Você falou que as startups a gente só pensa em tecnologia, o pessoal que faz algo ali para o futuro que já é o presente, que muitas vezes a gente não nota. Mas, às vezes, inovação também pode ser algo muito simples, né? Fazer de uma forma diferente do que todo mundo faz. Às vezes, a inovação é no atendimento ao cliente, é naquele relacionamento. A gente ainda tem que entender um pouco melhor, será, esse conceito de inovação? Sim, com certeza. Inclusive, a gente, resgatando um pouco do que foi falado ontem no evento que está acontecendo aqui em Criciúma, a gente pensa em inovação sempre com o chuveiro que fala, né? O chuveiro que fala. E às vezes a inovação está em como reformar melhor o banheiro. Entende? É uma coisa que a gente às vezes acha que tudo é internet das coisas, inteligência artificial. E não, na verdade, inovar é tu pensar diferente de algo que já vem acontecendo. Então, eu quero inovar fazendo jardinagem. Eu posso inovar fazendo jardinagem. Essa é a proposta. Tu não precisa ter uma startup só de base tecnológica. Normalmente, tu inclui tecnologia, porque hoje o mundo gira em torno de tecnologia. A TV mudou, o rádio mudou, tudo isso mudou em função da tecnologia. Mas a tecnologia ela é ferramenta para te gerar inovação. Ela não pode ser, não, eu só me baseio na tecnologia, eu estou inovando. Não é assim, né? Até porque a tecnologia ela vai ficando obsoleta também, né? Hoje é muito moderno, hoje é a última coisa que a gente tem, daqui a 2 meses já não é mais, né? Então, assim, o que a gente propõe no Colearning é um espaço compartilhado para que as startups ou as empresas que estão começando em fase inicial de desenvolvimento, elas sejam instrumentalizadas, ou seja, elas tenham instrumentos suficientes para errar menos, errar de maneira satisfatória para aprender rápido e dar o próximo passo de maneira assertiva. É isso que a gente faz. Porque essa questão do erro também, ele acontece, mas é muito difícil, porque às vezes custa muito caro para aquela empresa, falando de dinheiro mesmo, e às vezes custa a própria empresa, né? Então, quando a pessoa tem esse suporte, igual tem lá dentro do Colearning, de pedir uma ajuda, de perguntar, de ter essa oportunidade de dizer, olha, como é que você acha que eu deveria fazer? O que você faria no meu lugar? Isso é muito diferente, né? A pessoa tem uma chance a mais ali de acertar, né? E uma coisa que a gente fala nesse mundo de startups e empresas de base tecnológica é muita validação que a gente diz, né? As empresas, as startups, elas estão pivotando o seu modelo até achar o tal do Product Market Fit lá, que é o fit com o mercado, que é quem vai pagar e realmente está sendo atraente. Então, a gente entrega dentro do Colearning uma proposta de teste disso, de validação. Então, imagina tu ter a possibilidade de testar o teu produto com alunos ali que já estão na base tecnológica. Então, a gente entrega o que a gente chama um contexto de Living Lab, ou seja, é um laboratório vivo de experimentação, a SATIC entrega isso através do Colearning. Então, isso que é bastante atraente para as empresas, né? Como lá dentro tem muitos perfis, tu pode conseguir o perfil que tu está procurando lá dentro mesmo, né? Então, se tu está procurando um perfil um pouco mais maduro, né? Por que não fazer isso dentro de uma sala de aula na graduação? Vai lá na sala, conversa com os alunos, vai no intervalo, pega diversos cursos, diversos alunos com perfis diferentes, tu valida o teu produto. É um produto mais para jovens? Vamos lá no ensino fundamental, vamos lá no ensino médio, valida o teu produto com eles, né?
Então é o Living Lab Satic que a gente chama. Que legal. E a Satic sempre foi muito focada nessa questão da inovação, mas a gente tem visto coisas muito novas recentemente, né? O Colearning é só um desses, como vocês já falaram, tem outras pessoas trabalhando nisso, outros braços disso dentro da Satic. Isso é importante, eu imagino, não só dentro da instituição, mas para a comunidade geral, né? Vocês já têm percebido isso além das pessoas que estão ali, dos empreendedores dentro do laboratório com vocês? O workshop de hoje é um exemplo, né? O workshop de hoje é um exemplo. A gente tem workshop hoje que vai falar de jogos e criatividade, ou seja, vai falar de mecânica de jogos aplicada a negócios. Então, a gente está lá com 40 pessoas inscritas e das 40 inscritas, deve ter umas 10 que a gente conhece. As outras 30 são pessoas que nunca estiveram presentes. Isso já é o resultado. Ou seja, o público externo tendo acesso a um conteúdo para gerar algum tipo de inovação, ou seja, a mecânica dos jogos aplicada aos negócios, para poder alavancar os seus negócios. Então, isso já é um sinal de que a gente está tendo algum tipo de impacto na comunidade externa. Quando tu pensa em inovação, tu precisa fazer isso, né? Quebrar os muros, abaixar as grades e fazer as pessoas de fora entrar para poder gerar esse tipo de inovação. E se comparar lá do primeiro workshop que foi oferecido para hoje, os workshops, a quantidade de pessoas de fora que estão vendo, porque a gente oferece workshops semanais, né? Então tem 1, 2 ou 3 workshops por semana, todos na área de inovação, empreendedorismo, perfil empreendedor. Então, se tem interesse, é gratuito, aberto à comunidade, alunos, todos podem estar participando. E se a gente olhar quantas pessoas vinham de fora e quantas que estão vindo hoje, quantas que estão procurando e buscando entrar um pouquinho mais dentro desse assunto, a gente percebe assim que aumentou muito, sabe? Que legal, gente. E para quem está nos assistindo e tem interesse, né, em conhecer um pouquinho mais, de saber o que vocês estão fazendo na inovação, de participar desses workshops, como é que consegue essas informações ou entra em contato com vocês? Nós temos o site hub.satic.edu.br, hub.satic.edu.br. Lá tem as inscrições, onde pode conferir os workshops que a gente tem até novembro, até o final do ano, né? E também conferir quais os projetos que tem dentro da Satic, desde os colégios, faculdade, o centro tecnológico. E a gente também tem o nosso e-mail, hub@satic.edu.br, ou o telefone, 3431-7647. Então, quem tiver interesse, quiser saber um pouco mais sobre o Colearning ou sobre o Co-Creation, que é a nossa pré-incubadora, né, que é para quem está mais lá na parte da validação da ideia, pode entrar em contato com a gente que a gente conversa. Pois é, eu ia perguntar isso também. Dá para ligar e dizer assim, posso ir aí, a gente pode trocar uma ideia, porque né, só a Amabile fica lá dentro, vocês circulam bastante, mas tem essa possibilidade de uma conversa, de uma troca, às vezes para essa questão da pré-incubadora, né? Com certeza. Sim, a gente está sempre aberto aí à disposição, porque às vezes o próprio empreendedor não sabe em que fase que ele está de atividade, né? Eu estou em processo de validação, estou em fase de pré-incubação, estou em fase de incubação ou estou em fase de aceleração, que a gente chama. Então, a gente está aberto a todos que têm dúvidas, nos procurarem para a gente poder trocar uma ideia, para ver se a gente consegue ajudar essa pessoa de alguma forma, né? Se é pelo Colearning, se é pelo Co-Creation, que é a nossa pré-incubadora, a gente tem lá todo o portfólio necessário para essa empresa conseguir sair do chão, que é o que a gente diz, né? Então... Essa pré-incubadora seria para quem está só na ideia ainda? Para quem... a gente costuma dizer que a pré-incubadora é para quem está num CPF e quer virar um CNPJ. E o Colearning é para quem já está começando a virar um CNPJ e precisa ainda de instrumentos para poder fazer esse CNPJ. Então, essa é a ideia. Já chegou lá para vocês alguma ideia, alguém, vocês sentarem, conversar e dizer para essa pessoa, olha, esse negócio não vai dar certo? Já acontece bastante. Às vezes não por nós, assim, mas por uma questão de mercado, propriamente dito. Isso, a gente consegue, às vezes, abrir os olhos dela para uma coisa que ela não estava enxergando, né? Porque, normalmente, a pessoa que tem a ideia, ela se apaixona por aquilo e tu desmistificar isso, tu tirar da cabeça dela que não é a ideia que... tu precisa resolver uma dor de alguém, porque senão ninguém vai pagar por isso, e aí tu não tens um empreendimento, tu tens só uma ideia. E aí isso é um trabalho que a gente procura fazer, tanto que a gente, na própria pré-incubadora, a gente não trabalha só o perfil negócio no empreendimento, a gente trabalha o perfil empreendedor. Porque existe muito uma questão até de frustração, né? Eu tive uma ideia, eu acho que essa ideia é milionária, e no fim das contas não é. E tu tem que trabalhar isso para te não correr o risco de esse empreendedor se frustrar e achar que ele não teve uma ideia bacana. Mas não, é porque talvez ele tinha que mudar o modelo de negócio dele para fazer aquilo dar certo. Então é uma coisa que a gente procura trabalhar, assim. Porque pode acontecer da pessoa ter uma ideia ótima, mas ela não ter o perfil empreendedor e não conseguir ir para frente por falta de perfil empreendedor mesmo e descobrir que ela não quer ser empreendedora. Como também pode acontecer o contrário, de ter o perfil empreendedor, perfil muito forte empreendedor, mas a ideia não ser
tão boa. Então, tem que trabalhar um pouco mais para conseguir gerar um negócio, né? Mas eu acho que dizer isso também para uma pessoa, porque o empreendedor é um sonhador, é muito difícil, né? Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil. A gente dizer para ele que a ideia dele às vezes não é uma ideia bacana ou algo nesse sentido, mas é um trabalho que a gente tem que fazer. Porque assim, de boas ideias o mundo está cheio, né? Mas realmente o que vai fazer diferença na vida das pessoas? O pessoal fala assim, não, tem uma ideia que vai mudar o mundo. Não, pera, vamos lá. Mas chega assim, bem sonhador assim? Tem. Não, a minha ideia vai mudar o mundo. Eu não sei nem se eu te conto, porque tu pode roubar de mim. E aí a gente começa a conversar e trazer ele e dizer assim, não, calma, vamos lá. Que tipo de problema tu resolve? Qual é o problema realmente? Qual é o mercado que tu atua? Quem é o teu cliente? Quem é que vai pagar por isso? Vale a pena o desenvolvimento versus o quanto eles estão dispostos a pagar por isso? Porque às vezes tu tens ideias bacanas. A NASA provavelmente deve ter milhões de ideias bacanas, mas nem tudo é viável financeiramente também, né? Então... E eu acho que essa pessoa, no fim, ela tem sorte de chegar alguém e dizer assim, não, peraí, eu acho que isso aqui, por causa disso, daquilo, talvez não dê certo. Então, antes que tu vá lá, pegue 50 mil reais emprestado e fique devendo para o resto da vida, tu já sabe que não vai dar certo. Eu acho que é uma forma também, uma chance que essa pessoa tem de se proteger, né? Eu gosto de olhar sempre o copo mais cheio do que mais vazio, assim. Eu sou bem otimista, né? E aí Ainda bem, né? Porque ele que diz para as pessoas que não dá certo, eu achei que não era. E a gente tem ideias que chegam lá que a gente diz assim, meu Deus, por que tu não tá tocando esse negócio ainda, entendeu? Porque assim, às vezes ele chega assim, não, então eu vou fazer assim, aí o meu cliente é isso, eu já validei isso. Beleza, cara, monta o CNPJ e toca, sabe? Porque às vezes chega coisas bem... ótimas também, né? Bem estruturadas, o cara que já entendeu, já validou o problema, já sabe que existe, conversou com as pessoas, beleza, vamos lá, vamos dar o próximo passo. E aí aquele medo dele de dar o próximo passo, tá, mas por onde que eu começo? É isso, eu tive a ideia, fiz as validações necessárias, mas agora, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Vem para o Colearning, que lá a gente consegue dar esse próximo passo também. E entra também o fato de não empreender sozinho, né? Buscar ajuda, buscar a opinião de outras pessoas, buscar um bom time, né? Um time multidisciplinar para a tua startup, porque uma pessoa sozinha, ela não vai conseguir empreender. Ela tem que ter um time por trás, ela tem que ter uma equipe por trás para estar ajudando, para ter a troca das ideias, né? Durante muito tempo a gente viveu com uma fase assim de as pessoas não quererem ouvir opiniões, né? Seja na questão do mundo dos negócios, seja na vida pessoal. E hoje a gente já vê algo bem diferente, né? Tá muito em alta essa questão da mentoria, né? A pessoa tem um mentor. E nas empresas a gente já percebe isso também. E eu acho que isso é um ponto positivo, né? De a gente conseguir contar ideias sem medo, né? Do Gustavo roubar a minha ideia, de dizer, olha, Gustavo, a minha ideia é essa, e confiar que ali as pessoas querem me ajudar a fazer esse negócio crescer. E também de ouvir, não, fulano, o que tu faria no meu lugar? Tu que já tem mais experiência, tu que é dessa área. E acho que isso é muito maturidade também. E a gente talvez esteja entrando nesse momento, né? Sim. O mundo é cada vez mais colaborativo, né? As pessoas estão sendo mais colaborativas. A negócios de impacto social, as empresas estão cada vez mais preocupadas com isso. E o dono lá da empresa, que às vezes tem 40 anos de empresa, ele tá louco para ajudar um recém-formado ou um cara que está começando um negócio. Ele quer fazer isso também. E às vezes tu tens um distanciamento disso. Então, a proposta é que a gente consiga aproximar isso também de alguma forma. A gente trazer esse empresário, o tal do Baby Boomer lá, que nasceu na década antes de 80, né? Ajudar o millennial que nasceu nos anos 2000, que está começando a chegar no mercado de trabalho agora cheio de ideias. Por onde que eu começo? Não sei por onde que eu começo. Então, a gente também tem essa proposta, uma nova proposta aí que a gente vai provavelmente inaugurar no início do ano, para a gente também fazer essa conexão das grandes empresas com as startups também, porque é um modelo de mentoria que dá certo em outros locais e a gente quer trazer para a região também, para mudar a cultura das empresas da região, né? Que legal, gente. Eu quero agradecer vocês. Sempre conversa muito boa, né? Receber vocês é muito bom. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. E a gente também está sempre à disposição aqui. Acho que é bacana a gente poder mostrar coisas positivas aqui da nossa região, dar ideias, né, para quem está nos assistindo, dizer, olha, precisa de ajuda lá, tem. E eu acho que juntar essas duas pontas é muito legal. Então, muito obrigada e parabéns para vocês. Obrigada também. Obrigada a todos. Então, quem tiver interesse pode entrar lá em contato com a gente. Estamos sempre de portas abertas. Obrigado, Carol, sempre pela oportunidade, sempre bom o papo. A gente segue sempre à disposição de vocês, que vocês precisarem tirar dúvidas nesse mundo novo, assim, a gente está à disposição. Agradecer também às pessoas que estão em casa e a gente está à disposição lá na site para trocar ideia, essa é a ideia. Tá certo, então essa é a Amabile e o Gustavo, eles que estão falando aqui sobre o Colearning na SAT, que depois do intervalo tem mais informação aqui.